Bom, eu sou a Thalita Trizoli, eu sou pesquisadora, curadora, professora e tenho me dedicado nos últimos anos à investigação de mulheres artistas no Brasil. E dentro dessa investigação, uma investigação muito de arquivo, um dos diversos nomes que eu me defrontei de uma presença inquestionável de mulheres atuando no sistema das artes em diversos estágios e lugares, foi o nome da Maria do Carmo Seco. E é um aspecto engraçado, mas também muito triste, porque quando eu comecei essa investigação, eu precisava fazer um recorte, e eu cheguei a entrar em contato com a Maria do Carmo, mas acabei não avançando, optando por outras artistas no momento, e o nome dela ficou ali, de lado, reservado num arquivo. E aí vem a parte triste dessa experiência, justamente porque ela faleceu em 2013, então eu perdi a oportunidade de entrevistá-la pessoalmente e escutar, né, a narrativa sobre a trajetória dela como artista, como professora e como mulher. E tem um aspecto bastante simbólico e mesmo doce, né, da gente optar por essa data específica, um 5 de novembro, para fazer essa gravação, né, essa aula explicativa, introdutória, se tudo der certo também muito engraçada, porque hoje seria o aniversário da Maria do Carmo, né? Ela faria 90 anos, então houve uma coincidência feliz, mas também um pouco melancólica nesse sentido. O caso da Maria do Carmo Seco, o nome completo seria Maria do Carmo Forte Seco, mas ela risca o Fortes para ter um nome artístico com mais presença. É um caso bastante significativo quando você começa a trabalhar com mulheres artistas, porque ela foi uma artista que durante décadas ela teve uma presença considerável no mercado de arte, no circuito expositivo, ela frequentou lugares de muita relevância, tanto na formação quanto na troca, né, das comunidades artísticas, mas uma vez que ela veio a falecer em 2013, o nome dela entrou para um esquecimento coletivo, inclusive. É claro que há um esforço de pesquisadores / ratas de biblioteca, e realmente ratas no feminino, porque ainda temos uma predominância de mulheres pesquisadoras interessadas nessa temática, que tem se voltado para o trabalho da Maria do Carmo Seco e a circulação dela como agente cultural no meio. Mas é ainda muito parco. Tem eu, que vos fala, essa figura, não é? Mas tem também a Carolina Filippini, que nesse momento está terminando o doutorado, a Giulia Lamoni, uma querida, que é uma pesquisadora e curadora de origem italiana, mas que reside em Portugal. Então você tem aí um interesse que começa a ser despertado, né, por essas investigadoras, mas que ainda não consegue romper com essa dimensão de esquecimento que o mercado da arte, no seu funcionamento obcecado por novidades e por lucro, não consegue permitir essa inserção novamente do nome da Maria do Carmo. Ela tem uma trajetória extremamente interessante, inclusive para a gente entender como que se dava esses lugares de socialização da formação dos artistas e do lugar de atuação. A Maria do Carmo Seco, ela é natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e ela se muda para o Rio de Janeiro com a família muito nova. E quando ela vai procurar uma formação profissional, ela se matricula na Escola de Belas Artes, que era um lugar com muita reminiscência conservadora, porque primeira academia de belas artes, uma influência francesa muito grande, inclusive com uma certa metodologia autoritária de ensino, mas era um lugar incontornável realmente para essa geração, que procurava tanto uma formação técnica apurada de trabalho, né, em desenho, em pintura, mesmo em gravura, mas também procurava essas redes de contato possíveis. Muitos desses artistas dessa geração ficam 2, 3 anos, não chegam a se formar, a se graduar, mesmo porque é um período que não havia uma demanda formal de um diploma para você ser um professor de artes, para você ser um artista, né? Então ela passa pela EBA, mas ela também circula em outros espaços altamente significativos, né, para essa geração,
de artistas cariocas. É importante frisar isso. Ela tem uma atuação muito marcada pela cidade do Rio de Janeiro, ainda que ela tenha se mudado e circulado por outros territórios brasileiros. Mas no Rio de Janeiro, além da EBA, ela também frequentou muito o curso do Ivan Serpa, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E ela ter passado pelo Serpa também é um dado muito importante quando se vai considerar essa circulação de mulheres artistas, porque o Ivan Serpa, mesmo sendo um homem, cis, todos esses marcadores sociais que são importantes hoje em dia se considerar, ele era um professor extremamente acolhedor, em que ele era muito querido pelas mulheres artistas. Dentre todo um grupo de professores e professoras, o Ivan Serpa, ele era uma figura que não apenas colocava proposições pertinentes para se pensar as indagações e limitações formais e argumentativas desse momento artístico, mas ele também era capaz de acolher e de escutar a especificidade dessas figuras tão específicas, que são mulheres estudando e procurando se profissionalizar nas artes. Junto a a EBA e o Museu de Arte Moderna, é importante também a gente considerar o trânsito dela pela Escolinha de Arte do Brasil, que é um lugar também altamente importante numa história do ensino de arte no Brasil, né, pela proposição de ensino que ela colocava, por ser mais libertária, relativamente mais afetiva, inclusive centrada nas necessidades da criança e não um ensino técnico endurecido ou mesmo autoritário. Isso a gente está falando de década de 60 e 70. Esse trânsito que ela realiza por essas instituições, esse seu momento de formação, tanto profissional, mas também de estabelecimento como uma artista, é também muito importante se considerar que é feito no coração do golpe militar. Essa geração toda dos anos 60 e 70 é uma geração muito atenta ao que estava circulando no âmbito artístico internacional a partir do recebimento de revistas e publicações, poucos deles conseguindo fazer viagens ao exterior muito devido a questões financeiras, não é? Uma desvalorização econômica. Mas essa geração que estava tão atenta a essas reformulações técnicas e formais do fazer artístico, é uma geração também que responde a uma condição social de crítica política, né, de uma violência velada, né, de práticas de interdição e de proibição mesmo do que pode ser representado e onde isso pode estar habitando como objeto e como fenômeno. E esse momento também é quando os artistas, eles rompem em alguma medida com um certo dogma de uma arte abstrata geométrica, conhecida como concretismo, e que realmente tinha uma postura muito dogmática a partir do Grupo de São Paulo, e que retoma a figuração. E uma figuração, né, um compromisso figurativo, pensando justamente numa possível facilidade de contato com o público não especializado, né, assim, não apenas apaixonado, mas com o público leigo mesmo, passante da rua. E essa retomada da figura, né, esse predomínio da figura, também se alinhava com uma presença muito forte de materiais imagéticos ligados à indústria cultural. São publicações de revistas, quadrinhos, o cinema também, muito marcante, os famosos cinemas de rua, que hoje saudosamente temos poucos, mas que era uma delícia. A televisão, então existe uma linguagem muito específica dessa circulação de imagens que envolve e fascina muito essa geração. E a Maria do Carmo pertence a essa geração, né? Essa produção de juventude dela, digamos assim. Alguns autores, colegas, nomeiam isso como uma pop art brasileira. E a gente pode realmente fazer uma aproximação com o pop a partir do tipo de linguagem, do tipo de imagem que é mobilizado por esses artistas. Mas se a gente for pensar em diferenças, essa pop norte-americana e inclusive britânica, no continente europeu isso já é um pouco diverso,
É uma pop em que você tem uma exaltação indireta dos mecanismos capitalistas de produção de lucro. E quando você vê a produção latino-americana, não só brasileira, mas latino-americana, desses artistas que se envolvem com o vocabulário pop, é uma arte altamente política. O tipo de figura que eles retomam, né, as soluções técnicas colocadas, eles visam justamente essa facilidade de uma comunicação imediata em que você tem uma mensagem de crítica. E uma mensagem de crítica que não é explícita, ela tem um caráter velado, porque, novamente, estamos falando de uma ditadura militar, em que você tem a figura dos censores e de um controle muito intenso e violento da possibilidade de discurso público, de participação política. Não é apenas o direito de votar, que é uma perda significativa, mas é a interdição de circulação de corpos, né, e de manifestação do dissenso. A Maria do Carmo, ela tem algumas peças, de pintura principalmente, em que ela traz a figura do general, a figura do militar, como uma figura quase que um fantasma autoritário que se manifesta nessas pinturas e que também fala muito desse tipo muito significativo de uma masculinidade tóxica performada por esses sujeitos. Então existe uma correlação muito grande e muito forte do vulto do militar, não é? Assim, o recorte da sua vestimenta, do cap, dos chapéus e dos signos, que se mistura com esse perfil também do homem grande de negócios, da figura autoritária, a figura paterna, inclusive numa perspectiva freudiana de autoridade primeira, não é? E ela traz então esses vultos, né? Não são figuras em que você vê um rosto manifestado ou uma subjetividade específica, eles são acima de tudo signos, né, desse imperativo de controle que está instaurado. Mas se por um lado ela tem essa produção política, que na verdade não circulou muito, ela acabou ficando mais conhecida num circuito mais mercadológico, digamos assim, de circuito expositivo, de salões, de exposições coletivas, com uma parte dessas primeiras pinturas, também no vocabulário do que a gente entende como pop, mas em que ela mobiliza recursos bastante estratégicos do cinema, do storytelling, não é, que você faz ali uma sequência de desenhos para você mostrar o ritmo narrativo, ou como que você quer desenvolver determinada cena que você não tem muito diálogo. Então ela mobiliza esse recurso com uma estratégia para ela narrar, ainda que de uma forma não linear, com uma espécie de interioridade ali sendo pontuada, de uma experiência da feminilidade no mundo. Quando a gente olha essas telas, e são telas em que ela brinca muito com o formato tradicional do chassi, porque são telas extremamente finas e longamente retangulares, muitas vezes ela realiza quebras, né, do formato tradicional do quadrado do retângulo, trazendo ali chassis com diagonais ou com trapézio, e o que eu acho mais sensacional, que até hoje é um recurso muito pouco utilizado por artistas contemporâneos, é o fato de que ela traz dobradiças de porta como recurso também em que você instala a pintura em quinas, em canos, mostrando como que ela tem também um estudo de ocupação espacial da pintura, provavelmente muito influenciado pelas soluções russas, não é? Mas ela seleciona imagens, né, em que há um predomínio de figuras femininas, fragmentadas, né, com os corpos cortados, nunca é um corpo inteiro com a sua presença individual, são fragmentos do corpo, corpos truncados, como a Ana Teresa Fabres uma vez comentou, e que esses cortes, que já vêm dentro de um recorte com um olhar de enquadramento cinematográfico e também fotográfico, eles constituem uma possibilidade de um encaminhamento narrativo nesse espaço pictórico, também simulacro, desses desejos femininos de existência no mundo. É importante a gente recordar também que década de 60 e 70 no Brasil é um período em que você tem
o levante da segunda onda feminista, principalmente nos países do hemisfério norte, e que chegam, reverberam no Brasil com uma especificidade muito grande. As primeiras publicações ou notícias das passeatas e movimentos feministas da época, eles chegavam para essa geração de mulheres e estudiosos sempre com um viés muito pejorativo, como estereótipo da feminista como uma mulher feia, frustrada, irritadiça, mal resolvida, para não usar outros termos também muito utilizados. E isso batia de frente justamente com um certo ideal de feminilidade que já vinha sendo fomentado há décadas na cultura brasileira. Da mulher dócil, de uma mulher voltada para uma família nuclear, como a figura da cuidadora, uma feminilidade também muito preocupada em se colocar de uma maneira atrativa no mundo, a questão da ornamentação, das vestimentas. Então isso cria um choque de argumentos e de possibilidades. O que explica, em alguma medida, porque existe toda uma geração de mulheres dos anos 60 e 70, inclusive das artistas, que não se identificam com a palavra feminismo, que não faz sentido para elas, não é? E, no entanto, essa geração dos anos 60 e 70, sejam elas artistas ou outras profissionais, né, elas têm uma necessidade, assim, quase que uma angústia de estabelecimento de uma autonomia no mundo, mesmo não trazendo o signo do feminismo como uma bandeira a ser levantada, mas elas vivenciavam isso em seu cotidiano. A gente tem, desde o final da década de 40, uma demanda de inserção das mulheres no mercado de trabalho, claro que com recortes de classe e raça muito específicos, mas no que tange essa geração de artistas, ao qual Maria do Carmo pertencia, que são mulheres brancas, de classe média, e a classe média como essa categoria super complicada de se definir, porque ela flutua muito, elas vivenciam um conflito interno muito grande, porque é uma geração que é educada, condicionada e treinada para exercer esse modelo de feminilidade tradicional, submissa, dócil, familiar, e, no entanto, elas têm em si a possibilidade de vivenciar outras possibilidades de existência e de desejo. Esse comentário um pouco longo de contexto, ele é importante para entender como que Maria do Carmo, nessa trajetória figurativa, ela está escolhendo figuras de mulheres, algumas inclusive muito próximas da sua própria figura, assim, não chega a ser autorretratos, mas tem uma menção ali à sua dimensão anatômica e visual, que é um recurso muito comum para as artistas mulheres, mas ela escolhe posições e recortes de corpo e do próprio rosto em condições que mostra ou uma mulher em movimento, em deslocamento pelo mundo, ou sorrindo, gargalhando. Isso é muito sui generis, mesmo na produção de artistas norte-americanas e do continente europeu nesse período, porque ela escolhe figuras femininas que rompem com a ideia de opressão, de sofrimento ou de ideal de beleza a ser consumido. Ela apresenta essas figuras femininas gozando consigo mesmas. São risadas que são contagiantes, são sorrisos largos, cheios de dentes, são corpos e fragmentos de pernas e braços que, mesmo estando fragmentados, você percebe esse desejo de movimento, esse desejo de deslocamento, quase como se estivessem dançando. Então são telas gráficas, eu diria, eu vou voltar nisso um pouco mais adiante, em que é muito claro essa representação de uma autonomia feminina sobre o próprio destino e a própria vida. Essa produção também da Maria do Carmo, ainda que não vamos reduzir essa questão biográfica, mas é importante a gente considerar isso, ainda mais quando está se estudando uma produção artística com uma perspectiva política, crítica e social. Essa produção dos anos 60, ela também é muito correspondente à própria experiência pessoal da Maria do Carmo. Ela está saindo de um primeiro casamento com 3 crianças pequenas, um período em que você não tinha o divórcio, como a gente entende isso agora, então era o desquite, e isso coloca essas mulheres dessa geração num lugar muito particular de negociação social também da sua condição social. Então ela
rompe com esse modelo tradicional de família nuclear e patriarcal, e ela toma relacionamento um pouco mais adiante com um rapaz 8 anos mais novo, que é o Dileni, que vai ser seu segundo marido, pai da 4ª filha, que é a Ana. Então, a gestualidade é uma ação muito significativa, porque mesmo ela não levantando a palavra, eu sou uma feminista, eu sou uma mulher, uma artista feminista, ela realiza uma série de práticas da sua intimidade, da sua vida doméstica, em que fica evidente o compromisso dela de cuidar de si, de desejo de autonomia, de desejo de existência. Então, essas telas, elas também são muito significativas como uma espécie de elaboração da experiência pessoal da Maria do Carmo, né? Dito tudo isso, é importante a gente notar alguns detalhes formais também dessas primeiras telas. Ainda que eu esteja falando pintura, e ela tenha uma formação em pintura, a lógica operativa da Maria do Carmo, quando ela vai utilizar os seus suportes, os seus materiais, é uma lógica estrutural / gráfica. Então, é um tipo de trabalho em que você vê o suporte tradicional, que é o chassi com tela da pintura, em que você vê o uso de pigmento maleável, né, que você precisa fazer o depósito com pincel, que é também tradicional do universo da pintura, mas a maneira com que ela organiza o espaço é um espaço gráfico, estruturante. Eu diria até que o termo estruturante seja mais interessante do que o gráfico. Isso fica muito claro, primeiro, com a maneira com que ela dispõe esses elementos. O tratamento de fundo das telas. Nesse período, há um predomínio muito grande do fundo branco. Algumas telas ela vai colocar vermelho, amarelo, mobilizando também esse recurso de contraste do que a gente entende como pop art. Mas há um predomínio de deixar o branco como fundo, um branco como espaço sustento e abstrato para esse storytelling, para essa narrativa que está sendo realizada. E aí a maneira com que ela deposita as cores, as formas e essas figuras são escolhas formais muito próximas do que a gente tem, por exemplo, dos quadrinhos, em que você tem linhas grossas delimitando as formas das figuras, mesmo de alguns objetos ali presentes, um uso de contraste de cor muito forte, com espaços muito delimitados de ocupação. Então, é um recurso formal desses elementos constituintes de uma obra, em que eles funcionam como signos articulados, mais do que um trompe-l'œil da pintura. E aí isso fica muito mais intensificado quando ela traz as dobradiças, quando ela traz formatos de tela, em que lembram inclusive alguns outdoors, não é? Então ela estrategicamente ela vai juntando esses elementos. Mas junto a isso, tem o fato também de que uma das primeiras exposições que ela teve individual da Petit Galerie, ela apresentou desenhos em grafite, sobre papel, e justamente desenhos em que é uma representação figurativa, mas que não tem a figura humana, de paisagens, mas não qualquer paisagem. Eu me recordo de ter visto um material muito interessante da Maria do Carmo Secco, na exposição individual que ela teve na afinada Arte Global, que era uma galeria vinculada à Rede Globo. Vários artistas, se não tiverem sua primeira individual ali, tiverem individuais muito importantes, né? Também foi um espaço muito significativo nessa circulação. E justamente nessa exposição fica mais evidente ainda esse compromisso estruturante / gráfico da Maria do Carmo com o seu trabalho, porque ela apresentou desenhos com grafite sobre papel. E são desenhos de paisagem, mas não é uma paisagem romântica, idílica, bucólica ou exotizante. São desenhos que ela realiza dessas paisagens, tendo como referência fotografias que ela realizou em diversas casas, e que você vê a paisagem a partir do recorte de portas e janelas. Então é muito interessante ver como que ela também usa esse recurso do enquadramento, que é muito característico e familiar também do âmbito do cinema e da fotografia, e que ela traz esse recurso para mostrar esse atrito, né? Esse conflito entre o universo público e o universo doméstico, né? E as portas e janelas como uma transição. Eu acho importante também notar que
esse debruçamento da Maria do Carmo nesse tipo de tema não é uma coisa específica dela como artista, mas é um problema que diversas artistas mulheres estavam enfrentando. É pertinente a gente pensar, inclusive, numa espécie de triangulação entre a Maria do Carmo, a Vilma Pimentel e a Vilma Martins. Vilma Pimentel, também uma artista residente no Rio de Janeiro, que trabalhava também com esse vocabulário pop e com essa representação do espaço doméstico feminino numa espécie de ambiente muito envolvente, mas também com uma certa condição de ameaça. E a Vilma Martins, uma tremenda gravurista, fantástica, que também realizou pinturas e foi esposa do Frederico Moraes por muitos anos. Frederico Moraes, crítico de arte. E o que é interessante ver é como cada uma dessas artistas nesse triângulo, elas se debruçam nessa questão da casa, da rua, do ambiente urbano, dos meandros do ambiente doméstico, e cada uma encontra soluções muito particulares para cotejar esse problema, não é? A Vilma Pimentel, ela vai utilizar cores muito chapadas e saturadas, uma presença muito grande de vermelhos, de verdes e alguns cinzas. Wanda Pimentel. Voltamos, né? Vai ter que voltar. A Wanda Pimentel, por exemplo, é uma artista que mobiliza muito superfícies chapadas de cor muito intensa e cores complementares, como o vermelho, o verde, um uso também muito grande do preto como delimitador de espaço. A Vilma Martins, ela já vai para uma outra solução nessas pinturas. São pinturas terríveis de se fotografar, porque são tonalidades e mais tonalidades de branco, em que ela vai representando cenas do espaço doméstico. E aí você vê, de uma maneira praticamente fragmentada, uma inserção muito surrealista de animais selvagens, como leões, onças, macacos, ou uma vegetação que começa a vazar, a escorrer de gavetas, de armários, não é? E esses animais circulando pelo espaço doméstico, que é o espaço doméstico dela, com quem ela dividiu com o marido Frederico Moraes, mas sempre nessa condição de uma espécie de um sonho, beirando um pesadelo, porque é esse espaço selvagem e natural que está invadindo o doméstico. E aí, a Maria do Carmo Seco, quando ela vai trabalhar com esse binômio casa-rua, público-privado, ela utiliza justamente esses elementos de passagem, esses movimentos de porosidade entre esses universos, que são as janelas e portas que te permitem ver o dentro e o fora desses espaços. E aí ela representa, seja por desenho, por fotografia e por filme, principalmente a partir da década de 70, um olhar muito doce, mas também melancólico sobre esses espaços residenciais, dos seus mais diversos tipos, de casas com paredes caiadas até residências e apartamentos. E também quando ela vai representar, ela vai capturar imagens de um espaço público urbano, ela mostra justamente esse movimento de uma reformulação urbana que é sempre muito violenta, né? Os trabalhadores assim quebrando o asfalto, reconstruindo os edifícios, quer dizer, ela mostra esse movimento de reconfiguração urbana de uma maneira muito intensa, mas sempre com esse teor em que beira uma catalogação, uma cartografia, como Paulo Herkenhoff já nomeou em outros momentos, né? Uma cartografia urbana e desses sujeitos habitantes desse espaço, mas também muito melancólica. Não são imagens ou trabalhos em que ela está construindo um elogio exaltante dessa intensidade da vida moderna e das negociações espaciais dentro também de um território urbano permeado pelas violências sociais e também políticas, mas ela sempre apresenta como uma espécie de melancolia, né, de um tempo que vai escorrendo nesses espaços. E é importante notar que esse recurso também, essa questão do tempo, da narrativa, da catalogação, do arquivo, da ideia de história, é algo que vai ficar muito marcado na produção dela na década de 70.
que é uma produção que a gente pode chamar de conceitualista. Não é conceitual, porque o conceitual ele tem um recorte temporal e geográfico muito específico, que é Hemisfério Norte, com alguns artistas, mas essas estratégias, indagações e soluções, né, dos artistas conceituais, elas são mobilizadas pelos artistas dos territórios ditos periféricos, porque é tudo uma questão de referência, e principalmente no âmbito latino-americano, como a Mari Carmen já tinha comentado em alguns ensaios seus, essas estratégias da arte conceitual, elas se tornam meios de subversão argumentativa dos artistas para realizar crítica social, para se realizar crítica política. Isso na arte brasileira é muito forte. E a Maria do Carmo, então, ela transita, né? Ela faz um percurso de transição desse predomínio da vocabulário da pop art em direção a essas práticas conceitualistas, já no estouro dos anos 70. Mas esse trânsito também, que ela começa a utilizar outras mídias, meios e suportes, se dá também pelo encontro dela com o Djelani, né? O marido dela, que era 8 anos mais novo, um jovem rapaz mineiro, caipira interiorano, perdido na capital do Rio de Janeiro, em que ele narra de uma maneira muito afetuosa e apaixonada o primeiro encontro deles, que foi justamente no famoso Bar do Man. Algumas pessoas chamam de café, mas os artistas, eles falam que eles não iam até ali para beber café, era para beber cerveja, no calor do Rio de Janeiro. Eles saíam dos cursos do Ivan Serpa, de algumas exposições, da Escola de Belas Artes mesmo, que ocupava o centro nessa época, não estava no fundão, né, no campus atual da UFRJ. E o museu, ele se tornava esse lugar de encontro, de convergência, em que essa geração muito jovem se encontrava. E o Djelani, esse jovem, né, assim, de Minas, recém-chegado na capital do Rio de Janeiro, com esse contraste muito grande de modos de vida entre Belo Horizonte, todas as socializações mineiras e a capital efervescente, ele estava justamente ali no Bar do Man, esse grande ponto de encontro e de convergência de artistas, e ele vê passar a Maria do Carmo embaixo das pilastras do Raid. E ele afirma que ele viu essa mulher passando, ele ficou muito fascinado e falou, um pouco na brincadeira, eu vou casar com esta mulher, sem ter ideia de quem se tratava e de que na época ela era casada com um marino engenheiro e com 3 filhos. Já no momento ali de separação, mas enfim, essa vertente romântica do Djelani, de quem a Maria do Carmo se tornou não apenas parceira amorosa, mas também uma parceira profissional. O Djelani, também artista plástico, ele começou a atuar muito no âmbito da fotografia e do cinema. Era um momento também de muito borbulhamento de produções cinematográficas experimentais, principalmente com o Porta-Pack, que chegou no Rio de Janeiro, que a Anabela Geiger, por exemplo, solicitou para o Azulay se ela poderia utilizar e formou toda uma geração de artistas experimentando com essa nova mídia. E o Djelani foi pelo campo do cinema. Isso fez com que o trabalho da Maria do Carmo também se utilizasse dessas possibilidades de mídia e de soluções formais, não é? E aí é justamente você tem essa saída, essa transição de uma temática da Maria do Carmo centrada nessa exaltação da figura feminina que se autorregoziza, que desafia as imposições, assim, os imperativos sociais do que seria uma mulher na sociedade. Inclusive, é importante pontuar o seguinte, o sorriso, as gargalhadas que ela representa é o próprio sorriso dela. Nas fotografias de família, ela sempre tem um sorriso muito largo, muito contagiante, e é esse sorriso que ela traz para a pintura. Mas esses idos dos anos 70, ela deixa de lado essas soluções e ela começa a pensar esse novo território de desafios que é o uso das mídias técnicas, da fotografia, do cinema, do porta-pack, com uma possibilidade de pensar também um olhar crítico e afetuoso para o mundo, principalmente esse mundo urbano, com uma grande velocidade de circulação de informações. E o Djelani, ele é esse grande parceiro.
Com o Dileni, então, eles tiveram uma filha, como já dizemos aqui. Bom, o Dileni, além de parceiro amoroso, ele foi também um parceiro profissional muito importante para Maria do Carmo. E já no começo dos anos 80, eles se mudam com a família para Belo Horizonte, porque o Dileni ele foi convidado para gerenciar, para coordenar um núcleo de cinema. E a Maria do Carmo foi acompanhar, e ela já com uma trajetória solidificada, com didática, sendo professora por muito tempo, ela abre o próprio ateliê como espaço de formação, mas ela acaba sendo também convidada a lecionar na Escola Guinar, né, que hoje é uma universidade estadual de Minas, e que por onde vários artistas também transitaram, mais do que na Belas Artes da Universidade Federal. Inclusive, esse período mineiro é muito interessante porque é um lugar em que a Maria do Carmo ela passa a exercer com mais intensidade essa figura de articuladora, de aglutinadora de grupos artísticos. Ela já era uma pessoa muito sociável no Rio de Janeiro. A casa dela, na Gávea, ela era um lugar de trânsito e de encontros, de almoço, jantares e de trocas. Ela era essa figura muito acolhedora, generosa e afetuosa. E isso no âmbito mineiro também acaba se repetindo, principalmente por um desejo dela de se estabelecer profissionalmente, né? De entender o que é essa rede de artistas. Essa estadia também da Maria do Carmo em Minas, ela é muito interessante para os ratas de pesquisa e biblioteca, porque ela também atuou como curadora, né, a convite da Funarte, realizou algumas exposições coletivas pensando no desenho contemporâneo, né, o que foi ajudado muito por esse perfil aglutinador e sociável dela. Mas ela foi uma artista que doou muitos trabalhos para instituições mineiras. Então existem obras no Museu da Pampulha, na época de pintura dela, que são muito interessantes. Então, ainda que ela tenha uma atuação muito predominante na cidade do Rio de Janeiro, que nos anos 60 e 70 era o principal lugar de mercado de arte no Brasil, essa circulação mais econômica e financeira ela vai mudar seu eixo para São Paulo em meados da década de 80, mas o Rio ele era o centro de produção mesmo por excelência, de vendas de galerias e mercado. Ainda que ela tenha atuado de maneira muito forte no Rio, ela também tem essa presença de Minas. A Maria do Carmo e o Dileni ficam cerca de uma década em Minas, se não me falha a memória, e depois retornam ao Rio de Janeiro. E nesse retorno do Rio, ela passa a lecionar em um outro lugar extremamente importante na formação e circulação de artistas, que é o Parque Lage. E ela fica no Parque Lage até o falecimento dela em 2013, como professora de desenho. E é muito gostoso você conversar com artistas, né, que vivenciaram esse primeiro decênio do Parque Lage e todos eles se recordarem da figura da Maria do Carmo como professora, uma professora bastante acolhedora, provavelmente reverberando um pouco das experiências com Serpa, que era um professor também de muita escuta, né, como já havia dito antes, mas também muito aberta à experimentação, muito aberta às investigações técnicas e formais. Porque, veja bem, a Maria do Carmo ela começa com pintura e desenho, ela começa com mídias bastante tradicionais e mesmo conservadoras numa perspectiva de história da arte. E aí ela começa a adentrar ao campo experimental na década de 80, da fotografia, do vídeo, do livro de artista, né? Também pensar a possibilidade da escrita como elemento de composição nos trabalhos. Ela começa a utilizar muito frases, ainda mais nos trabalhos dela em que há uma investigação, um debruçamento do tema da urbanidade, né, de questões geográficas. E aí na década de 80, ela retoma a pintura, mas novamente é uma pintura de estrutura. É uma pintura que o recurso da cor, ele é, acima de tudo, forma. Mesmo quando ela realiza um degradê, uma dissolução da forma pictórica, da forma cromática, em direção ao fundo, esse fundo muitas vezes branco, mas não apenas, ela também começa a trazer fundos vermelhos e azuis. Essa diluição dessa forma, ela acontece de uma maneira, de uma representação também muito técnica. É quase como se você conseguisse ver
pó do pigmento se dissolvendo na superfície da pintura, e não como aguadas, como uma coisa mais fluida, se a gente for pensar no uso da aquarela, por exemplo. E essa estratégia formal da Maria do Carmo nessa produção nos anos 80 e também um pedaço dos anos 90, e que ela vai retomar nos anos 2000, porque ela nunca abandona a técnica da pintura. Isso está sempre que transitando como uma solução para ela, ainda que seja uma solução estruturante, uma solução bastante arraigada na ideia de desenho como problema mental, como desenho como pensamento, como argumento. Mas essa retomada dessa segunda fase pictórica da Maria do Carmo, algumas pessoas pontuam como se fosse uma reverberação de uma abstração geométrica. Mas quando você passa a observar a estrutura das obras, ela está brincando com os jogos de luminescência das cores, ela traz essa coisa fraccional das cores no espaço, ela brinca com temporalidade de formas que se sobrepõem, mas acima de tudo são telas, né, são imagens em que existe um princípio de movimento. Por isso que é um salto que muitas vezes parece ser abrupto entre essa produção nos anos 60 dela e a produção de pintura dos anos 80, mas na verdade eles estão muito conectados, porque nessa produção figurativa de linguagem pop que ela realiza nos anos 60, existe o princípio de movimento, o desejo de movimento, tanto pela representação das figuras femininas de mulheres andando, saltando, dançando, e com as dobradiças também, que apresentam essa possibilidade de movimento. E quando você vai para essa outra fase pictórica a partir dos anos 80, as formas construídas com as massas de cor, e a cor também numa condição linear, elas indicam o desejo de deslocamento, a possibilidade de deslocamento, de movimento dessas formas. Não são composições em que você tem essas formas geométricas, geometrizadas, em que elas estão estáticas, como algumas obras concretistas, como a gente pode pensar. Mas ela sempre traz essas formas em diferentes planos, com angulações e sobreposições, em que fica claro essa movimentação do olhar que vai sendo guiado pela composição. E que também é reforçado com essa estratégia dela da diluição gradativa de algumas formas, como se fossem jogos de luz, uma dissolução de luz sobre a tela. Então existe um estudo muito objetivo de quais formas, de uma maneira muito simplificada que a Maria do Carmo realiza, justamente para brincar com essas possibilidades da natureza compositiva de um desenho, ainda que com elementos de pintura. E junto a isso, essa égide estruturante que atravessa, que alinhava toda a produção da Maria do Carmo, existe também a produção que ela faz na década de 90, em que ela deixa um pouco de lado o pigmento maleável, líquido, a superfície da tela, e ela se volta com mais predominância ao papel. Produzindo papel artesanal, pensando nessa natureza plástica do papel e do desenho, e aí sim trazendo a palavra mais como uma espécie de signo do que de uma mensagem comunicativa, como ela fazia com algumas gravuras e desenhos nos anos 70. Ela traz a palavra como signo que vai sendo desmantelado de uma maneira poética, justamente para cotejar e discorrer sobre essa passagem do tempo. Uma coisa muito interessante que o Paulo Reckenhoff falou em outro depoimento é como que justamente nessa fase em que tudo parece muito abstrato, muito concreto, né? Um certo ruído concreto na obra dela, ela retoma uma figura, né? Ela retoma uma estrutura figurativa, que é da serpente e da cobra, que em diversas culturas ocupa um lugar muito significativo como símbolo de perigo, mas também de cura, de passagem do tempo circulante, se a gente for pensar no Ouroboros, né? E que tem inclusive uma correlação com a natureza feminina de algumas comunidades, por essa troca de pele que implica um ciclo de vivência, como se fosse o ciclo menstrual da mulher.
E a maneira de deslocamento do corpo da serpente também, que é um movimento muito organizado, né, com uma reverberação de formas que se repetem. Então, essa retomada, muitas vezes entendida como algo misterioso, né, da figura da serpente e da cobra no trabalho da Maria do Carmo, é a eleição de um signo paradigmático para ela pensar a passagem do tempo, para ela pensar o sentido de renovação e também de enfrentamento, não é? Porque as serpentes, elas são corajosas, elas enfrentam. Para finalizar essa microaula, essa microapresentação da Maria do Carmo, mas uma finalização que, na verdade, não encerra as possibilidades de lida, de interpretação dessa figura e da sua obra, eu creio que é interessante reforçar que ela é uma figura muitíssimo interessante dessa geração de 60 e 70, que continuou atuando a longo prazo até 2013, uma figura que teve um lugar no sistema de mercado de venda, mas muito de ensino, né? Ela é uma formadora de artistas por excelência. E como pesquisadora, eu também indico, aconselho e invoco que se ofereça um olhar mais técnico e mesmo generoso para a trajetória e para a produção da Maria do Carmo, não apenas por esse longo período de atuação em que ela mobilizou linguagens muito significativas e marcantes das épocas, dos decênios e dos lugares de atuação, mas considerando também numa perspectiva feminista, que ela foi, acima de tudo, uma figura que conseguiu articular uma postura docente, acolhedora, aglutinante, afinal ela era uma pessoa que convidava e chamava as pessoas para partilhar o espaço na sua casa, com almoços e indo nos bares, mas também porque ela é uma das artistas significativas dessa geração nos anos 60 e 70, que ainda que não ocupe um lugar de impacto como algumas de suas colegas, ela realizou uma série de rupturas, de enfrentamentos da malha social que muitas delas não tiveram coragem. Ela vivenciou o seu desejo da maneira mais plena possível, sem deixar de lado essa afetuosidade e esse acolhimento, seja da professora, seja da mãe e seja de artista.